Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral completando 10 anos e a gente vem trazendo novidades, para dentro do Cultura Geral. Novidade que a gente tem agora, essa é uma parceria de conteúdo, com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. A gente vai ter uma pauta em sequência, uma vez por semana, para a gente discutir à luz técnica do direito, obviamente com a linguagem que todas as pessoas conseguem compreender, as questões nacionais, discussões nacionais, estaduais e, em algum momento, algumas questões que são municipais também. E isso é muito importante para todos nós, porque a produção de conteúdo nesse sentido, com a parceria tão importante como o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, traz um cabedal intelectual muito grande, não só para dentro do programa, mas também para dentro das casas das pessoas, dentro do smartphone e das mídias que as pessoas possuem. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu estou aqui com o professor Jean Carlos para a gente poder tratar dessa parceria, falar desses assuntos, falar de tudo que a gente tem tentado construir ao longo do tempo. E é, para mim, muito gratificante também, porque essa é uma parceria com o Jean que já tem anos, porque desde quando o professor lá da Milton Campos e também coordenador de curso, a gente já discutia essa questão da modernidade, não só do direito, mas também das relações sociais. Jean, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. O prazer é todo meu de se participar aqui do Cultura Geral, realmente inaugurando aí essa nova fase, agora com essa parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e realmente uma produção de conhecimento que possa contribuir para o aprimoramento do direito, da ordem do social e da cultura de forma geral. Então, o Instituto se sente muito honrado com essa possibilidade de trazer para toda a assistência do programa da Cultura Geral, que a gente sabe que é muito significativa, as questões mais atuais do direito, do dia a dia, e que impactam significativamente na vida de todos os cidadãos brasileiros. Ô Jean, você como presidente aí, 36º, Isso. 36º presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Conta um pouquinho dessa história do Instituto, que eu acho que as pessoas têm uma visão do direito, uma visão das instituições, aliás, do direito, voltada muito para a concepção mais prática, que é a OAB, essa questão de prerrogativas e tal. E o Instituto é uma produção mais intelectualizada. Conta para o público isso aí. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais foi fundado em 1915, mais precisamente no dia 7 de março, e seu primeiro presidente foi Francisco Mendes Pimentel, inclusive o primeiro reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. O Instituto nasceu a partir do pensamento de intelectuais à época que precisavam analisar a evolução, aprimoramento do direito. E do Instituto, na década de 30, surgiu a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional e de Minas Gerais. Então, a OAB nasceu dentro do Instituto dos Advogados. E os institutos foram criados por Dom Pedro, primeiro o Instituto do Rio de Janeiro, IAB, depois nós tivemos o Instituto de Pernambuco, o Instituto de São Paulo, que tem 150 anos, e o nosso que completou agora no dia 7 de março, 110 anos. Então o Instituto sempre foi a casa do pensamento jurídico, o Instituto sempre esteve envolvido nos grandes debates, na formatação de projetos de leis, de participação como amicus curiae em questões importantes, que é a intervenção em processos que tenham um interesse. Então, o Instituto tem como objeto social específico, como você falou em termos de OAB, o nosso objeto social é o aprimoramento da ordem jurídica e da cultura no meio social. Então, é o aprimoramento do direito, da ordem jurídica, é produção intelectual, é formado por associados que têm produção acadêmica significativa
E para mim é uma grande honra ser o 36º presidente do Instituto. É uma casa que já foi presidida por grandes juristas, né, como Caio Mário da Silva Pereira, Pedro Aleixo, Mendes Pimentel, Milton Campos, Rui de Souza, um comercialista que foi professor da Federal, e dentre outros de grande envergadura jurídica e também política da época. Né? Porque o direito não anda sem política também, Justamente, seja no campo democrático, seja em qualquer outras questões. Por exemplo, nós temos agora a discussão, por exemplo, da reforma do Código Civil. Né? Justo. Dentro desse contexto também, essas discussões passam também pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais e essas discussões também chegam até o Congresso Nacional, chega até... essa produção acadêmica intelectualizada também faz parte desse contexto todo também, nas reformas jurídicas que acontecem no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, na reforma do Código Civil, que está tramitando agora no Congresso, o Instituto teve uma participação muito ativa, porque nós temos associados que compuseram as comissões ou as subcomissões de reforma do Código Civil. Apoiamos em vários eventos essa reforma, né, que agora tramita no Congresso, e o Instituto quer sempre o melhor para a sociedade. Promovemos eventos, né, em torno do Código Civil e de fato, nos debruçamos sobre as propostas necessárias, propostas de reforma, e agora cabe à sociedade, ao Congresso, principalmente, por meio de seus representantes, os representantes da sociedade, deliberarem sobre o que será aprovado, emendado, né? O trabalho foi feito. Ô Jean, eu sou meio suspeito para falar disso, mas eu acho que a gente tem essa visão muito próxima, assim, dessa questão da modernização, do entendimento do direito. Então, nós temos aí vindo outros ramos do direito que ainda não tem uma produção acadêmica, intelectualizada, como o direito animal, o direito digital, inteligência artificial. Como que o Instituto navega dentro desse contexto? Olha só, o Instituto, nós temos a nossa diretoria executiva e temos também as diretorias departamentais. Então, nós temos vários departamentos e um departamento, inclusive, que nós estamos criando agora, será inaugurado nesse mês de maio, que é o Departamento de Inteligência Artificial. Então, nós temos discussões em torno desses, não vou falar nem ramos do direito novos, não, mas segmentações, né, dentro de ramos já existentes, principalmente a questão da inteligência artificial, que impacta profundamente na atividade profissional, seja do advogado, do juiz, do promotor. E é bom dizer também que o Instituto, apesar de ser Instituto dos Advogados, nós não temos somente advogados no Instituto. O Instituto é formado também, os seus associados são promotores, autoridade policial, magistrados. Então, é a comunidade jurídica que está no Instituto. Então, é uma comunidade jurídica pensante, uma comunidade jurídica que está na ativa e que traz também as discussões mais modernas com relações aos debates que precisam ser debates que inovem, né, na produção do conhecimento, principalmente na produção do direito, na estabilidade das relações jurídicas, né? Isso é muito importante na segurança jurídica, que é onde a gente busca estudar, né, as questões que estão aflorando cada vez mais, né? É um desafio, assim, não só administrar ou presidir o Instituto dos Advogados, mas também entender essa dinâmica social que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo no mundo inteiro um desafio muito grande, que eu acho que é uma virada de chave também para o mundo inteiro, e o direito está sempre correndo atrás das coisas para poder regulamentar. Realmente, eu falo assim, é um desafio, mas é um desafio necessário, né, vamos dizer assim. O Instituto sempre foi protagonista em todos os grandes debates. Então, imagina que são 110 anos. Então, 110 anos de passagens, né, por várias situações, e dessa agora não é diferente. Então, o fortalecimento das instituições é algo que a gente deve sempre buscar. E o Instituto, ele tem procurado, na nossa gestão, com uma diretoria muito eficiente, uma diretoria que está sempre ligada para as questões do dia a dia, né, da evolução. Então, a gente tem procurado cumprir a nossa função e colocar o Instituto como protagonista sempre dos debates. Um exemplo, na década de 40,
e numa reunião realizada pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, presidido na época por Pedro Aleixo e secretariado por Caio Mário da Silva Pereira. Então você já imagina... Grande civilista, né? O maior civilista que nós como é tivemos. que estava essa reunião, né? E nessa reunião discutiam, na época, o projeto de lei, a chamada Lei Malaya, que foi a lei antitruste, a primeira lei antitruste, então era um debate sobre isso. E o debate se estendeu e no final, no dia seguinte, a imprensa noticiou aquela reunião do Instituto e colocou uma chamada no jornal assim: o que deliberou o órgão representativo da consciência jurídica de nosso Estado. Então o Instituto, veja que desde 1940, e muito bem antes disso, sempre foi considerado o órgão representativo da consciência jurídica de Minas Gerais. Então é o ponto que a gente sempre tem que resgatar, reconectar o Instituto às suas origens e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do direito, né, e a sua aplicabilidade. Eu queria passar por algumas áreas do direito que eu acho que a gente precisa pensar sobre isso também, porque a gente tem sido chamado, eu lembro desde da entrevista que nós fizemos na homenagem do Eros Grau, que o Instituto dos Advogados fez em uma oportunidade, parece que 2019, por ali, nós tivemos a oportunidade de fazer a entrevista dele através do Instituto dos Advogados. E desde lá para cá, a gente tem, até de 2000, até um pouco antes, mas assim, aflorou mesmo ali, 2017, 2018, essas discussões, por exemplo, sobre o direito penal, em que teve uma volatilidade grande por causa das interpretações, segunda instância, não, passada em julgado, aquela coisa toda. E o Instituto, eu já lembro dessas discussões que, por exemplo, uma homenagem ao ministro do Supremo, como foi feita, com toda a imprensa lá fazendo a entrevista, conversando com ele e tal, e o Instituto, preocupado com essas discussões, traz um ministro do Supremo para poder falar em sua, obviamente que estava em homenagem a ele, mas também falar dessas questões, né? O direito penal, ele tende a sofrer transformações daqui para frente? O que você pensa sobre isso? Olha só, a minha área, você sabe que é do Sim, direito empresarial. Mas eu digo, né? Eu pergunto como presidente, assim, o que você sente dentro do Instituto? Sem dúvida, sem dúvida, e não é só, vamos falar assim, do direito penal, tá? Essa é por isso que eu queria passar. Ela é ampla, sabe? Ela é muito ampla, porque o direito, ele está sempre em movimento, né? O direito, ele responde aos anseios da sociedade. Sim. E as coisas estão mudando muito rapidamente. E é preciso adaptar, né? É preciso pensar nas mudanças e não só pensar, mas apresentar soluções. Exatamente. E soluções que sejam realmente efetivas, soluções que atendam ao interesse, principalmente no nosso caso, do jurisdicionado, né? Porque não adianta também de pensar em soluções como, por exemplo, né, a inteligência artificial é importante, como eu disse, processo eletrônico é importante, mas não pode de forma alguma tirar a voz do advogado. Porque o advogado é a voz do cidadão nos tribunais. Então imagina você ter que fazer uma sustentação oral gravada e enviar por vídeo. Não, de forma alguma. O Instituto é radicalmente contra isso, né? Essa evolução que chega a um nível de que um advogado não pode fazer uma sustentação oral nos tribunais, né? Isso, e qual o motivo? Em razão de uma celeridade? Ou seria em razão de um julgamento melhor, mais efetivo? Julgamento onde você, seja em qualquer área, você prive o advogado de se manifestar, porque quem manifesta é o cidadão por meio do advogado. É um julgamento que pode não ser realmente a resposta que o judiciário tem que prestar naquele caso específico. Então, a advocacia sempre tem que ser ouvida, né? Então, a evolução, seja em qualquer ramo do direito, é uma evolução que jamais pode deixar de lado a voz do cidadão, que é representada pelo advogado. Então, existe uma preocupação no Instituto dos Advogados de Minas Gerais com essas evoluções tecnológicas, principalmente em todos os ramos do direito, que em algumas situações pode deixar o cidadão sem a sua representatividade consagrada na Constituição Federal, que é o advogado, que é essencial à administração da justiça. Então, existe uma preocupação com essas evoluções. Agora,
evolução que seja para atender ao interesse do jurisdicionado, apresentar soluções efetivas, uma justiça mais célere, mais eficiente e que responda realmente nos autos, de forma técnica, né, e dê a resposta. Essa é uma justiça que a gente sempre vai aplaudir e buscar, né, a sua consecução no dia a dia. Essa pergunta que eu fiz, eu não quis te colocar em saia justa com relação ao direito penal, mas essa pergunta que eu fiz, que ela segue uma pergunta que segue, você tem uma produção que precisa ser feita pelo advogado também, que é uma produção intelectual. Lógico. Né? O Instituto tem essa preocupação. Tem. E essa questão também da tecnologia não pode perpassar também ou sobrepor a produção intelectual do advogado. Como é que você vê tudo isso? De forma alguma. Olha, o Instituto, além, logicamente, né, da gente estar inserido nos debates, como eu disse, é a função do Instituto, a gente produz conhecimento. Por exemplo, nós iremos lançar agora, em parceria com a OAB, com o presidente Gustavo Chalfon, uma obra comemorativa de 10 anos da promulgação do Código de Processo Civil. Então, a produção intelectual, pensadores, sejam do Instituto, da OAB, vários segmentos que contribuíram para essa obra que será lançada provavelmente no mês do advogado, no mês de agosto. Então, é uma produção, a gente preocupa com isso, que inclusive para acesso ao Instituto, para se associar ao Instituto, é necessário, além de cumprir os requisitos legais que estão lá, convite e tudo mais, que tenha produção intelectual, senão não acessa o Instituto. Então, a nossa preocupação com a produção intelectual, porque o Instituto ele quer contribuir com a sociedade num nível realmente de pensamento jurídico, né? Como eu disse antes, é o órgão representativo da consciência jurídica do nosso Estado. E a consciência jurídica vem dos nossos associados, né? Então, existe uma preocupação do Instituto, que mesmo com toda essa evolução, que a produção intelectual, a produção dos nossos associados, seja realmente uma produção de muita qualidade, né? Nós também não desconectamos das origens, o que é muito importante. Criamos ano passado a medalha do mérito José de Oliveira Fagundes, foi advogado dos Inconfidentes, advogado de Tiradentes, né? Então nós resgatamos isso, criamos essa medalha e iremos outorgá-la, como já outorgamos todo mês de agosto para 3 advogados, de destaque, advogados que estão realmente no dia a dia da atividade profissional, com a medalha José de Oliveira Fagundes. Então, a gente quer resgatar, e inclusive nessa oportunidade da medalha, nós publicamos um livro, escrito pelo promotor de justiça Marcos Paulo, que é vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Distribuímos essa obra no dia, ou seja, contribuímos ali com o resgate da memória de um grande advogado, o advogado dos Inconfidentes, que foi o doutor Fagundes. Então, o Instituto está ligado com as coisas atuais, modernas, mas sem esquecer também da reconexão às nossas origens. Que isso é muito importante, porque, como eu disse no início, as instituições têm que ser preservadas, valorizadas, mas as instituições são as pessoas que as compõem, né? Então, é importante a gente saber, né, de todo esse objetivo, né, do Instituto. Ô Jean, tem uma coisa que é um pouco espinhosa, né? Porque a gente tem ouvido muita discussão, principalmente dos juristas nacionais, os juristas mais antigos, e você não vê muito isso essa discussão muito forte na advocacia mais jovem, não. Mas você vê muito isso, ela mais madura. É um número de escolas de direito que tem no Brasil. Me parece, na época, que a gente forma menos, eu acho que o curso de direito forma menos só que administrador de empresas, me parece que é isso, né? Muita gente formando. Isso é um ganho para a sociedade num ponto, mas, ao mesmo tempo, traz um desafio educacional também e de produção intelectual. O Instituto, obviamente, que ele não censura nada disso, eu conheço, né? Conheço há mais tempo e tudo também, conheço há muito tempo, e sei da característica democrática que ele tem. Mas tem essa preocupação também do Instituto em
em fazer análises, né, desse volume gigantesco de escolas de direito no Brasil? Olha, lógico que é uma preocupação de forma geral, né? Eu Sim, acho que, de uma forma inclusive em vários outros cursos também, né? Porque a gente tem que sempre procurar a formação de profissionais qualificados. A OAB tem a sua comissão, né, de ensino jurídico, aí a OAB, inclusive com a OAB recomenda, né, eu quando coordenava curso, e os cursos que eu coordenei, tive a satisfação de ter a OAB recomenda em todos os cursos, e a OAB tem essa função mais específica desse acompanhamento. O Instituto, ele pode estar nas escolas, né, com palestras, mas a OAB faz o acompanhamento mais de perto. Sim. Com a comissão. Essa Sim. aí já é uma função da OAB. Agora, o que eu vejo do curso de Direito, sempre nós vemos muitas faculdades de Direito, muitas, né? Eu sou professor já há 26 anos, né, junto com a minha atividade profissional, né, concomitante, e já fiquei na gestão de cursos, e sempre foi uma preocupação com o número de cursos. Mas o que eu vejo hoje é que o aluno forma em Direito e ele tem N possibilidades de exercer atividade profissional. Não quer dizer que ele está fazendo Direito e que ele vai ser advogado, ou que ele está fazendo Direito e que vai ser juiz, ou que vai ser promotor. Às vezes ele está fazendo Direito porque ele quer se aprimorar, conhecer as leis, até para administrar, ou complementar um curso de administração, ou um curso da área de tecnologia, médica também, ele não sabe. Mas, assim, nós temos faculdades que realmente têm muita qualidade, a gente sabe, mas a OAB sempre se preocupa muito com isso. Eu vejo que no mercado, aquele profissional dedicado, bem formado, esse tem espaço, né? É o que a gente percebe. Assim como em outros cursos também, que aumentaram bastante, né, o número de egressos. Então, eu parei de me preocupar com isso, para te falar a verdade, porque o direito vai mudando, né? E as pessoas vão saindo da faculdade também, às vezes não vão querer ir para atividade profissional, a gente percebe isso. Sim. Mas os cursos hoje, relativamente, têm uma ótima qualidade, né? Eu sempre sou convidado para dar palestras em alguma faculdade, eu vou, observo, né? Às vezes nem tanto como antigamente, né? Por causa das minhas outras atividades hoje. Mas, assim, onde eu dou aula, nos cursos que eu ministro, eu vejo muita qualidade, né, dos alunos, entende? É relativo. É relativo, né? É relativo. Bom, gente, vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando aqui com o professor Jean, né, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, dessa nova parceria de conteúdo aqui entre Cultura Geral, Rádio Cultura de Curitiba e TV Banqueta. Um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim!
Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, a gente está conversando aqui com o professor Jean Carlos, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e também advogado empresarial. Eu acho que essa discussão que a gente vai ter agora vai significar muito para muita gente que nos assiste e nos acompanha também. Jean, eu queria, antes da gente entrar no direito empresarial como um todo, eu acho que a base é o direito tributário ali, naquela questão da reforma tributária. Para as empresas foi benéfico, não foi? Como é que a sua visão, assim, que eu te vejo mais cansado. Não, é um debate, né? A reforma tributária, a gente sabe que tem mais, talvez, desvantagens do que vantagens, né? Mas isso vai ter que ser amadurecido, vai cair nos tribunais, não é algo que não fala assim, que o empresário esteja satisfeito, né? E a gente sabe que empreender no Brasil, de forma geral, já é muito difícil. Né? Nós temos no Brasil hoje, a gente fala que o Brasil é um país de microempresas e empresas de pequeno porte. ME e EPP, né? Sim. Que a microempresa tem faturamento bruto anual até R$360 mil. E EPP até 4.800.000, né? Lá na Lei Complementar 123. Que tem um sistema tributário mais simplificado, mais benéfico, mas mesmo assim, praticamente 50% fecham as portas em 2 anos. E são N fatores, né? Falta de conhecimento de gestão do negócio, falta de um plano de negócio específico mesmo. E um dos fatores também é a carga tributária. E olha, veja que mesmo no simples, né? Então, nós temos uma situação no Brasil em que o empresário, o empreendedor, né, ele tem que ter um conhecimento do negócio, saber onde ele está se inserindo, porque os custos são muito altos, né? E os riscos assumidos também, né? Então, a gente espera que essa reforma tributária realmente traga vantagens, né, para estimular o empreendedorismo. Aí entra numa questão que é o foco do direito empresarial, que a função do direito empresarial é estimular o empreendedorismo. A questão que a gente sempre pergunta é se estimula ou desestimula, né? Se nós temos no Brasil legislações aí de todas as áreas que estão estimulando ou desestimulando. Às vezes um desestímulo é o excesso de responsabilidade tributária de administradores, muitas vezes, e acaba sendo um desestímulo. Né? A desconsideração de personalidade jurídica, com base em teoria menor, né, por causa de simples insolvência, é um desestímulo. Burocracia na constituição de empresas é um desestímulo. Né? Os altos riscos assumidos por um empresário individual é um desestímulo, né? Porque, por exemplo, o microempreendedor individual só pode iniciar a sua atividade como empresário individual. O empresário individual não tem separação patrimonial. Responde com todo o seu patrimônio, exceto o bem de família, pelo insucesso do negócio, né? Então, esse é o ponto, né? De forma geral, empreender é difícil. Você tocou num assunto interessante que eu acho que pega um pouquinho da ponta, antes da gente entrar nessas questões macro, que é o microempreendedor individual. Que é uma discussão que vai chegar nos tribunais, já chegou nos tribunais, vai começar a ser discutida nos tribunais e traz um desafio muito grande. E eu acho que isso vai tomar um bom tempo, por exemplo, dos advogados, como dos escritórios de advocacia que militam nessa área. É um desafio, está sendo um desafio, vai ser um desafio também, Gê, regulamentar tudo isso, já que o direito, nessa mesma toada, né? O fato está acontecendo e ele vai vir para regulamentar. Olha só, aí, especificamente, já que é o microempreendedor, né, dentro do que é a função do direito empresarial. O direito empresarial ele trabalha com 2 vetores econômicos bem específicos. De um lado, institutos que vêm diminuir os riscos impostos aos empreendedores. Do outro lado, institutos que diminuem riscos impostos aos credores, né, que é o mercado de forma geral. Ou seja, é estimular empreendedorismo por um lado, diminuindo os riscos, e a máxima tutela do crédito, por outro lado, diminuindo riscos também do mercado que fomenta as atividades empresariais. Então vejam que são posições antagônicas, muitas vezes, que você tem que tentar um equilíbrio.
No que diz respeito ao empreendedor, a gente diminui os riscos por meio de direito societário, por exemplo, tipos societários, que você limita a responsabilidade, uma limitada hoje que você pode ter um sócio na limitada, sociedade unipessoal, então é melhor você fazer uma limitada do que ser empresário individual. Mas o empresário individual, como eu disse, você não tem autonomia para separação patrimonial, porque a separação patrimonial, que está lá no artigo 49A do Código Civil, que foi inserido pela Lei de Liberdade Econômica em 2019, é uma forma lícita de alocação e segregação de riscos, forma lícita. Então, se eu constituir uma sociedade e o patrimônio da sociedade não se confunde com sócios, isso é para fomentar o empreendedorismo, segregar riscos. E não depois que a sociedade não consegue cumprir uma obrigação, você vai no sócio. Né? Isso, o sócio, desde que não esteja praticando fraude, desvio de finalidade, confusão patrimonial, são os fundamentos da teoria da desconsideração lá do artigo 50 do Código Civil, não faz sentido isso. Você acaba desestimulando, como eu disse, o empreendedorismo. O MEI, o microempreendedor individual, a legislação só permite que ele seja empresário individual. Então, o MEI tem um risco maior, porque o MEI não tem separação patrimonial. Ele não pode constituir uma limitada. Mas por que o legislador não autoriza que o MEI, né, também faça uma limitada? Porque a gente não tem exigência de capital mínimo para a constituição de sociedades limitadas. Então, essa dicotomia fica parecendo que você dá um tratamento de tirar da informalidade pequenos negócios, porque tem benefícios, né, benefícios previdenciários, né, ele tem um CNPJ, mas, por outro lado, você não permite que ele constitua uma sociedade, uma pessoa jurídica. Por qual motivo, né, também? Então, o risco fica maior, quer dizer, o risco para o pequeno é maior do que o risco para um grande? Uhum. É contraditório. É contraditório. Então, um exemplo dessa contradição que existe em legislações e que, com a evolução, com as discussões nos tribunais, como você disse, acaba evoluindo, é quando surgiu a Lei 11.101 de 2005, com o Instituto da Recuperação Extrajudicial. Ou melhor, essa também teve evolução. A recuperação para microempresas e empresas de pequeno porte. Uma recuperação simplificada na Lei 11.101. Então, se é uma ME ou uma EPP, como eu disse, com faturamento de R$360 mil bruto anual para ME e 4.800.000 para EPP, elas podem escolher esse chamado plano especial simplificado, que está lá dos artigos 70 a 72 da Lei 11.101. Só que esse plano simplificado, quando surgiu em 2005, ele só admitia credores quirografários. Não entravam outros credores, por exemplo, trabalhistas com garantia real, não os mesmos credores que eu coloco numa recuperação judicial. Uhum. E era um plano também onde ele está preso na lei, em termos das condições, pagamento em 36 vezes, com juros hoje pela taxa Selic, com carência de 6 meses. E se pedisse essa recuperação especial, uma ME-EPP tinha que esperar 8 anos para pedir de novo. E uma grande empresa que pedisse a recuperação judicial tinha que esperar 5 para pedir de novo. Olha as contradições. Uhum. Então, em 2014, a lei foi alterada, igualou o prazo de 5 anos para ambas, né? Incluiu os mesmos credores, que entra em uma, entra na outra. Então, você iguala as condições, ou seja, o tratamento favorecido, diferenciado, que a Constituição Federal determina que seja aplicado aos pequenos empreendedores, né? Lá no artigo 170 e 179. Então, o legislador infraconstitucional, muitas vezes, ele se desvia dessa orientação, né, da Constituição e dá tratamento pior para o pequeno. Então, essa é a evolução que tem que ser feita. Quem é menor, ele tem que ter uma condição de empreender, né, diferenciada de um empreendedor que está em outro segmento. E isso está dentro do Instituto também como produção. Então. Lógico. E é que as pessoas entenderem qual é a importância da intelectualidade nesse contexto da produção intelectual para que se consiga chegar nesse diapasão. O Jean, como que você tem visto as empresas e as dificuldades que as empresas estão tendo de um tempo para cá? Muita recuperação judicial, está tendo muita falência. Como é que está essa... O mercado, né? Olha só, o Ederson, desde 2005,
Quando a lei veio em 2005, lógico que veio uma legislação para modernizar, porque nós tínhamos a antiga concordata, né? Falência concordata, aí veio falência e recuperação judicial. 2005, então nós estamos falando de 20 anos da lei. Já passamos por uma pandemia, que lógico que isso causou um colapso, né, no mercado, o número de recuperações aumentou bastante, inclusive naquela época alguns projetos foram apresentados no Congresso para abrir a recuperação, o seu alcance, porque ela é para empresários e sociedades empresárias. Naquela época tinha um projeto querendo colocar como agentes econômicos. Em que sentido? Você colocaria outros segmentos que não fossem classificados como sociedades empresárias e empresários individuais, como associações, por exemplo. Nós temos hoje associação de futebol, né, o clube de futebol que pode pedir recuperação judicial com base lá na lei da SAF. Estou falando da SAF, a SAF já é uma SA, já pode mesmo, mas o clube pode. Então, a nossa legislação começou a ser aberta para que outras atividades venham, em razão do próprio movimento do mercado. Mas quando a gente fala de recuperação judicial, eu costumo ter algo que é prévio à recuperação judicial, que é uma reestruturação empresarial. Então, a reestruturação do negócio não passa necessariamente por uma recuperação judicial. Porque a recuperação judicial é o último nível, porque numa recuperação judicial, o devedor vai para a justiça, apresenta um plano de recuperação, vai discutir com os seus credores, e se não for aprovado, o juiz decreta a falência dele. Então você tem um risco muito grande no processo, né? Se não for um processo bem conduzido. Nós temos o procedimento da recuperação extrajudicial. Essa sim cresceu muito, e cresceu muito de 2020 para cá. Mas por quê? Nós tivemos em 2020, mais precisamente no dia 24 de dezembro de 2020, a Lei 14.112, que alterou substancialmente a Lei 11.101 de 2005. E uma alteração muito significativa foi feita na recuperação extrajudicial. Porque a extrajudicial, o devedor que está em crise, ele negocia com seus credores antes. E se ele tiver assinatura de credores, dependendo da mesma espécie, né, que, por exemplo, quirografários, de mais de 50%, ele leva a juízo para homologar. Aí o juiz homologa, concedeu. Ele vai cumprir o plano, ou seja, e se o juiz não homologar, indeferiu a petição, ele vai para casa, não decreta a falência dele. Então você tem um controle melhor na recuperação extrajudicial, que tem que ser muito bem feita, porque você já leva ela direto. Mas por que eu falei que melhorou? Porque antes o quórum era de mais de 3/5, ou seja, mais de 75% de assinaturas, praticamente impossível. Hoje, inclusive, se o devedor conseguir no mínimo 1/3, ele pode pedir para homologar, o juiz suspende tudo por 90 dias, as execuções e tudo mais, para que ele consiga, nesse período, as assinaturas faltantes. E se ele não conseguir, o juiz ou indefere a petição ou ele pede para converter em recuperação judicial. Então você tem hoje uma possibilidade dentro da lei de estruturar uma forma de reestruturação daquela atividade empresarial, que não passa necessariamente pela recuperação judicial. O que eu vejo, na realidade, crise sempre existiu e hoje com juros altos, do jeito que está maior ainda, vamos falar assim, a atividade econômica está difícil, mas você tem que ter bons profissionais que entendam do assunto, né? Porque eu costumo dizer, e até citando um economista americano, Gordon Johnson, que fala assim, é preferível você ter leis ruins e bons aplicadores que consigam fazer de uma lei ruim um resultado bom e efetivo, do que você ter boas leis e pessoas que não sabem lidar com elas. Então não adianta nada você ter uma legislação fantástica, bem equilibrada, mais moderna, espelhada nos melhores países, né? Mas você não tem os aplicadores que conseguem fazer aquilo funcionar na prática. Então, muitas vezes, o mercado prefere uma lei ruim e bons aplicadores do que uma lei boa e gente que não sabe aplicar. Porque você consegue fazer uma interpretação mais expansiva, né? Então, os institutos estão aí, a legislação está aí, né, tem remédios, mas você tem que ter realmente uma consultoria, uma boa gestão, né? E você tocou num ponto importantíssimo que eu queria tratar com você, que é a consultoria, né? Antes de falar do plano de negócio.
a consultoria hoje, ela é fundamental para as pessoas que estão... Hoje você falou de juros altos, nós temos globalização, nós temos essa questão do direito internacional que nós estamos vivendo agora, os Estados Unidos fazendo essa confusão toda, mexendo com tudo e mexe com todos os mercados, e obviamente que a pessoa hoje não tem jeito, mexeu na China, na Alemanha, chega aqui em Belo Horizonte. Então, como que é trabalhar isso, Jean, assim? Primeira coisa, é aquilo que eu falei no início, é o risco do negócio. Então, a consultoria, eu quero estruturar um negócio. Onde eu estou inserindo, qual que é a minha matéria-prima, de que eu dependo. Eu estou sujeito a essas variáveis, né, macro aí que podem impactar no meu negócio. Eu tenho que analisar o risco do meu negócio. Até para que o empreendedor possa preservar, né, o seu patrimônio pessoal que construiu a vida toda, e às vezes ele vai desenvolver um negócio e de repente ele vai ficar sem nada lá na frente, né? Então, esse risco a consultoria apresenta. Qual que é a melhor forma de você iniciar um negócio? Qual que é o melhor tipo societário? A melhor estruturação do seu contrato social? Porque às vezes é um conflito entre sócios que vai impactar no negócio, né? E isso vai ficar ruim lá para frente, porque pegou um modelo padrão de um contrato e não adaptou à sua realidade. No desenvolver da atividade, ele tem que saber estruturar bem as suas relações jurídicas com outros empresários, principalmente, por meio de contratos empresariais muito bem feitos. Porque dentro do direito empresarial, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, entre empresários. A força obrigatória das avanças, tem que prevalecer o que foi pactuado. Então, os contratos entre empresários, chamados contratos de colaboração empresarial, que são contratos realizados para criação, consolidação e ampliação de mercados, são contratos onde o empresário se vale do auxílio de um outro empresário para ampliar seu negócio. Então, a consultoria, ela vem aí para a elaboração de bons contratos, contratos que possam alocar riscos também, contratos que tenham cláusulas que possam ser de interpretação, caso tenha um conflito lá na frente, para não deixar para o judiciário. Porque na hora que você deixa para ir para o judiciário e não fez um bom contrato, você não tem ali, não reduziu os seus custos, que a gente chama de custos de transação, ex ante, né, que são os custos anteriores, que você tem com a consultoria, porém, esses custos são muito menores do que custos posteriores. Se o seu contrato é mal feito, você não teve uma assessoria, você vai para a justiça, vai eternizar uma demanda, né, vai depender de uma decisão do Poder Judiciário, que pode ser uma decisão que não é uniforme, uma decisão que vai trazer mais custos para o seu negócio, porque você não fez um bom contrato. Então, a consultoria é essencial para reduzir esses custos transacionais, né? Deixar aquilo aberto, incompleto, para que o judiciário decida. Por exemplo, uma questão que é muito sensível no direito empresarial, que é a apuração de haveres. Conflito societário. O sócio sai, o sócio é excluído, agora nós vamos apurar quanto que deve para ele. Se eu não tiver cláusula no contrato estipulando isso, inclusive a forma de apurar, eu vou deixar para o judiciário apurar. Cada juiz pensa de um jeito. Inclusive na reforma do Código Civil está sendo melhor sistematizada essa questão da apuração de haveres, que essa é uma parte muito sensível dentro do direito societário, e as brigas se eternizam porque vai usar o quê? Balanço de determinação, fluxo de caixa descontado, ora prevalece o entendimento, depois muda, é outro. Então, esse é o ponto, né? Bons contratos, como você me perguntou, como é que eu faço? Consultoria, bons contratos, consultar um profissional que realmente possa já minimizar os riscos do negócio, para no final, pelo menos o empresário, o empreendedor, ter a salvaguarda ali, os seus bens particulares, né? Então, senão ele comprometeu tudo, né? Compromete tudo. E o plano de negócio, Jean? Por exemplo, muita gente começa os negócios sem um plano de negócio. Fator de fechamento, MEEPP, um dos fatores que eu falei que elas representam muito, praticamente, segundo dados do Sebrae, mais de 96%, 97% das empresas em atividade no Brasil. Mas mais de 50% fecham com 2 anos da Constituição.
Um dos fatores para fechar é a falta de conhecimento do negócio. Não fez plano. A pessoa trabalhou a vida toda de carteira assinada, por exemplo. Aí recebeu lá, pediu uma demissão, foi demitido, pega o seu fundo lá de garantia e abre o negócio. O que ele entende de negócio? Ele não fez nenhum plano de negócio. Não vai durar, né? Então não é só carga tributária que fecha, é falta de conhecimento de gestão, né? Eu não posso hoje abrir um negócio, por menor que seja, sem ter um plano. Que seja uma lanchonete, né? Sem querer desmerecer qualquer lanchonete, porque tem lanchonetes que são muito boas. Sim. Você tem que ter um plano de negócio, porque aonde que eu vou colocar a lanchonete? Eu vou colocar nessa rua aqui que tem mais 5 do meu lado. Como é que eu vou tirar o cliente de lá, né? Até o local para instalar. Então é importantíssimo. E hoje nós temos órgãos que auxiliam para fazer plano de negócio. Né? Não está inacessível um plano de negócio do tamanho que você quiser. Lógico que se é um grande negócio, você vai buscar consultores. Negócios pequenos, você tem consultoria, você tem ajuda, às vezes até Sebrae, no município, o Sebrae, né? Que aqui pode Nova ajudar. Lima, Belo Horizonte tem escolas, né? Tem escolas. E então não dá, Ederson. A pessoa para começar um negócio, ele tem que fazer um plano de negócio. Né? Até para ele se animar com o negócio. Exatamente. Na realidade, ele começa o negócio e desanima com o negócio. Desanima com o negócio. Às vezes, no meio do plano, ele fala assim, eu não vou saber, eu quero mexer com isso mais não. Exatamente. Globalização, Jean. Como é que você vê a globalização com essas fusões todas que aconteceram, continuam acontecendo? Impacta muito. Muito. Por exemplo, vamos puxar no lado do empresarial. Nós tivemos em 2020, essa mudança que eu falei na lei, Sim. a inclusão na Lei 11.101 de 2005 da insolvência transnacional, ou insolvência transfronteiriça, como dizem os portugueses. Ou seja, os efeitos de uma recuperação judicial no Brasil que se estendem para a Itália, por exemplo. Né? A empresa tem sede aqui, mas tem filiais na Itália e tudo mais. Ou seja, com insolvência transnacional, eu consigo buscar bens fora do Brasil e vice-versa. Então, eu posso ter credores estrangeiros habilitando aqui, podemos habilitar lá. Então, assim, a legislação abriu para isso, né? Inclusive em razão da globalização. Então, hoje, e já é próprio do direito empresarial também, até mesmo em razão da nova ius mercatório, né? O direito dos mercados, que é justamente a presença de muitos tratados, muitas convenções no âmbito do direito empresarial, né? E a legislação ela busca conformar tudo isso, né? Então, a realidade hoje das empresas é que uma crise em uma empresa aqui no Brasil ou fora, muitas vezes não impacta só no mercado local, né? Isso impacta em vários lugares do mundo. Então, você falou aí da questão de juros e tudo mais, isso tem impactos fora, né? Muitas empresas vêm para cá, quer exercer atividade aqui, mas com taxa de juros alta, né? O risco alto, isso acaba afastando investidores, né? Porque o investidor fala assim, olha, é bom empreender no Brasil, qual que é o tamanho do risco para empreender no Brasil? Que tem plano de negócio. Justamente, que tem plano de negócio. Ô Jean, para a gente terminar, como é que você vê, e aí entra o Instituto também, esse desafio que é um governo americano mais centralizado, em que trabalha com o processo de proteção das empresas americanas, mas nessa confusão toda aí, tem empresas, como você vê, transnacionais, então tem negócios aqui, tem negócios nos Estados Unidos, fecha lá, abre aqui. Isso vai ser também objeto de construção intelectual do Instituto também? Sem dúvida nenhuma. Olha, todos esses debates, sim, porque, inclusive, nós estamos pensando, nós faremos um evento esse ano de direito empresarial e procuraremos trazer profissionais de todas as áreas, não só da área jurídica, porque é importante discutir isso, porque uma mudança de governo, como aconteceu agora nos Estados Unidos, né, da maior economia do mundo, a gente sabe disso, isso impacta em todos os países que têm ligações comerciais com os Estados Unidos. E o Brasil não é diferente, né? Somente o nosso agronegócio. Então, sem dúvida nenhuma, essas discussões elas têm que ser colocadas na mesa.
E tem que ter um órgão que possa discutir, produzir, ter uma produção intelectual que possa apresentar sugestões também efetivas. Então, o Instituto ele já tem feito e fará. Nós participamos recentemente de um grande evento realizado em Belo Horizonte do agronegócio também. Você vê, é um impacto muito significativo, que o Brasil é um país do agronegócio. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas medidas que acabam influenciando e depois influencia no final da cadeia, né? Então, é difícil. Vai descendo, vai né? descendo. E o Instituto não está alheio a essas discussões e não vai se furtar de maneira nenhuma a esses debates, né? E também de tomar posição também, onde tem que ser tomado. Muito bem. Bom, gente, chegamos ao final, né, do programa Cultura Geral, abrindo essa parceria, apresentar tudo isso que a gente está tentando construir nesse novo momento do Cultura Geral é muito importante para todos nós. Jean, foi um prazer te receber aqui. Prazer todo meu amigo, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e também como um intelectual que pensa, né, o direito empresarial e as instituições como uma solidificação muito grande. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, é sempre um prazer que essa nossa parceria traga muitos frutos, principalmente para a sociedade, que é o que mais importa. É isso aí, vai trazer sim. Gente, nós ficamos por aqui, voltaremos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral, 10 anos. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.